Olá, meu nome é Paulo Machado, sou professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar da terceira videoaula da série falando sobre o gênero dramático ou texto para teatro. Hoje vamos abordar questões mais literárias. O teatro é algo muito natural na humanidade. Nós encontramos o teatro em diferentes épocas, em diferentes culturas, mesmo em culturas bastante isoladas umas das outras, nós encontramos esse tipo de manifestação teatral. Na casa da nossa cultura, nós temos como raiz, nós temos como orientação o teatro grego. A Grécia, que é tida como origem da cultura ocidental, lá também na Grécia teve origem o teatro. E a cultura ocidental, ela bebeu bastante dessa fonte. Temos aí, por exemplo, nessa imagem, um teatro grego. Então você percebe que não só eles se preocupavam já lá 5.000 antes de Cristo com a dramatização, com o texto, mas se preocupavam inclusive com o ambiente para se representar as peças teatrais. Hoje nós vamos falar sobre o teatro em língua portuguesa. Em língua portuguesa não só, mas também na Península Ibérica. Então Portugal, na verdade, é esse retalhinho que fica dentro dessa parte maior chamada Península Ibérica. Aqui nós temos atualmente a Espanha, é a porção maior, e uma pequena parte onde está Portugal. E vamos nos remeter ao século XIV, na verdade, onde a gente vai ver a figura, entre o final do século XIV, entre metade do século XIV e o início do século XV. O teatro em Portugal, ele deve muito à figura de Gil Vicente. Gil Vicente foi um escritor que viveu nesse período que eu falei, metade do século XIV e início do século XV, que produzia peças teatrais tanto em português quanto em espanhol. Daí dizer que a figura de Gil Vicente é importante tanto para o teatro de língua portuguesa, quanto também para o teatro ibérico como um todo, já que ele é um dos principais autores em língua espanhola também. E antes de Gil Vicente não havia teatro? Sim, antes de Gil Vicente havia teatro. Como nós estamos dizendo, o teatro começa no século V a.C., na Grécia. A Grécia, voltando só um pouquinho aqui, só para nós lembrarmos, a Grécia fica nessa região. 5.000 anos na Grécia já havia um teatro. Então, obviamente, nos séculos anteriores à existência de Gil Vicente, também havia um teatro. Porém, um teatro de caráter extremamente religioso, como os que a gente pode observar hoje em dia nas encenações, as dramatizações da Paixão de Cristo. Naquela época também muito comum, teatros representando a vida dos santos. Um teatro de caráter profano, nós só vamos encontrar historicamente o que chegou até os nossos dias no teatro do Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o pai do teatro em língua portuguesa. Como eu já falei para vocês, além disso, além de produzir as primeiras peças de teatro em língua portuguesa, aliás, num português muito difícil de se compreender nos dias atuais, bastante diferente daquele que nós falamos hoje em dia. Ele também produzia na língua espanhola ou castelhana. Nós vamos reparar que existem diferentes representações de Gil Vicente, porque, na verdade, na época, como todos já devem ter percebido, não havia fotografia.
e se representava ele talvez para lhe dar uma forma apenas, não se sabendo ao certo qual era a sua aparência. Essa é a época que o Gil Vicente vivia. Eu coloquei essas imagens porque, como a gente já falou anteriormente, as vestimentas, o cenário, ele nos conta muito sobre a época. Então, para vocês situarem a época em que Gil Vicente viveu, era assim que se trajava, era assim que viviam as pessoas. Quem é esse Gil Vicente? Gil Vicente, ele surge no cenário castelar, em meio à nobreza, né? Ele surge, Gil Vicente viveu entre os meados do século XV e início do século XVI. Era poeta e talvez ourives. Seu primeiro trabalho conhecido é a peça em castelhano O Alto da Visitação, é o que eu estava dizendo. Ele montou uma peça de teatro para homenagear o nascimento de um príncipe de Portugal. É O Alto da Visitação, também conhecido como Monólogo do Vaqueiro. Foi representado nos aposentos da rainha Dona Maria, consorte de Dom Manuel. Dom Manuel é aquele rei que, na época do descobrimento do Brasil, foi quem recebeu a notícia, foi quem teve a felicidade de fazer o achamento do Brasil. Para celebrar o nascimento do príncipe, o futuro Dom João III, depois de encenar, olha que coisa, né? Lá a Dona Maria acabou de ter um bebê e naquele mesmo quarto onde ela teve o bebê, ela assistiu a essa peça, O Alto da Visitação, ou Alto do Vaqueiro, e após isso, Gil Vicente ganhou um emprego como o animador da corte. Não havia televisão, não havia internet, não havia rádio, e a corte precisava de alguém que a divertisse. Esse passou a ser o papel de Gil Vicente, aquele que vai animar a corte. Não como o bobo da corte exatamente, mas como alguém que fazia produções teatrais para serem encenadas no ambiente palaciano. Quando a gente vai ler as peças de Gil Vicente, a gente percebe dois termos que eu pretendo agora esclarecer. Um deles é o alto e o outro é a farsa. Então, existe, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno. Existe a Farsa de Inês Pereira. São duas peças muito importantes de Gil Vicente. Então, o que quer dizer esses termos? Quando você vai estudar isso em literatura, você percebe esses dois termos. O alto é simplesmente, alguns dizem que alto dá uma conotação religiosa à peça. Naquele contexto da época em que vivia Gil Vicente, a palavra alto simplesmente designa uma peça teatral. Então, não se dizia uma peça teatral na época de Gil Vicente, mas unicamente um alto. E a palavra farsa, sim, ela tem um direcionamento a algo mais ou menos parecido com a comédia. Ou seja, a farsa sempre é uma peça de caráter pastelão, de caráter engraçado, que é para nos provocar o riso, a alegria. O teatro do Gil Vicente não tem esse grande vínculo, e eu vou falar daqui a pouquinho, com aquele teatro clássico, onde a gente tem as tragédias e as comédias. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Por enquanto é mais importante saber o significado de alto e de farsa para entendermos essa nomenclatura dentro do teatro do Gil Vicente. Talvez você possa se lembrar que mais recentemente, já no século XX, o escritor Ariano Suassuna escreveu O Alto da Compadecida. Isso muito tempo depois, muito mais próximo da nossa existência, e ele colocou o nome de O Alto da Compadecida, buscando essa raiz medieval dessas peças teatrais. Aqui nós temos algumas imagens mostrando o Alto da Barca do Inferno, que é uma importante peça de teatro do Gil Vicente, onde ele mostra muitas das suas características, porque você se lembra que eu falei que o teatro de Gil Vicente era um teatro profano.
Porém, como ele é um homem ainda medieval, ele é um homem que surge aí, né, no finalzinho da Idade Média, logicamente ele não tem como ele não transparecer uma moral religiosa, apesar do teatro ter um caráter não religioso, mas profano. Então ele escreveu O Alto da Barca do Inferno, muito carregado dessa moral cristã, dessa moral católica, da questão do inferno, dos bons atos, dos maus atos. Vale a pena você conhecer um pouco mais. E a farsa de Inês Pereira. Veja que, como eu disse para vocês, a farsa ela já tem a conotação de graça, se bem que o Alto da Barca do Inferno, da forma como é construída, muitas vezes nos provoca bastante riso, é bastante engraçado, até porque o Gil Vicente ele é um pouco pastelão. Pastelão é fazer uso de coisas como pum, por exemplo, né, como a diarreia, né, são coisas que provocam riso de uma forma tão vulgar. E ele faz uso disso, inclusive, no Alto da Barca do Inferno. Na farsa de Inês Pereira, ele faz uma outra coisa que ele adora fazer, que é criticar principalmente os mais pobres, né? Aqueles pobres soberbos, é o seu público preferencial para se provocar o riso, a pobreza, os judeus com a sua falta de honestidade são sempre alvo do Gil Vicente, como a gente vai falar em suas características daqui a pouco. Outra importante peça de teatro de Gil Vicente é a farsa de Inês Pereira. Aqui a gente tem algumas outras peças muito importantes também do Gil Vicente, é vasta a produção, né, mas algumas têm maior relevo, então podemos citar aqui também O Velho da Horta, né, é uma peça de teatro onde há uma figura, né, que atualmente não é engraçada, né, mas é o velho assanhado, o velho pedófilo. E Quem Tem Farelos, que é outra peça também onde ele, em muitos momentos, ele fala em espanhol, porque tem os mendigos e alguns falam português e outros falam espanhol. Bom, eu disse para vocês que o teatro do Gil Vicente, ele não tem esse vínculo tão forte com o teatro clássico, o teatro inventado pelos gregos, assim como, por exemplo, o Shakespeare, lá na Inglaterra, né, que viveu mais ou menos na mesma época que o Gil Vicente, ele sim segue aquela tradição, né, do teatro grego, que é dividido em tragédia, que é dividido em comédia. E, aliás, é isso, sempre que o teatro é representado, existem duas máscaras, que a gente já vai falar sobre isso, né? Uma triste, uma alegre. Por quê? Porque no caso da tragédia, ela nos provoca a reflexão de uma forma muito contundente, normalmente com coisas tristes. E a comédia já é o oposto, né? O intuito da comédia é nos provocar o riso. Tá aqui as duas máscaras que eu falei, são símbolos do teatro, né? Então representando a tragédia e a comédia. Lembrando, eu vou falar dessas características porque elas são necessárias para o nosso conhecimento. No entanto, o teatro de Gil Vicente pouco tem a ver com essas características, sendo basicamente teatros que provocam riso. Aqui são as personas. Essas duas máscaras, a relação delas com o teatro é porque lá na Grécia eles usavam máscaras para representar. E essas máscaras chamavam persona, daí a origem da palavra personagem. Aqui temos algumas peças do Shakespeare que obedecem a esse sistema de tragédia e comédia. Todas as comédias do Shakespeare têm nomes assim, sentenças, como é o caso de A Megera Domada. Muito barulho por nada. E, finalmente, Um Sonho de uma Noite de Verão. Então, essas três que eu citei para vocês são exemplos do teatro do Shakespeare que seguia esse sistema tragédia e comédia. As três aqui representadas são comédias. E nós temos também as tragédias, que todas têm nomes de gente. Toda comédia
toda tragédia, do Shakespeare tem nome de gente, como é o caso de Hamlet, como é o caso de Romeu e Julieta, que é talvez o mais conhecido, né? Como é o caso de Otelo também. Então todos esses são nomes de pessoas e são tragédias, só lembrando, não é spoiler, mas lembrando que o Romeu e Julieta é uma peça de teatro em que no final os dois morrem. E daí entender essa essência da tragédia. As principais características do Gil Vicente. Então, se nós formos apontar características principais, a primeira é a sátira, o deboche. Se fosse hoje em dia dizer que era bullying, né? Com algumas personagens, ele gosta principalmente dos pobres, né? Ele gosta principalmente dos judeus, de debochar dos judeus, apresentá-los como figuras ridículas. Tem um ódio por sapateiros também, que ele sempre coloca em sua peça como pessoas desonestas juntamente com os judeus. Então, a peça marcante da sátira, ele dá ênfase às características, aos comportamentos de camadas da sociedade brasileira. Tá? Integrantes do povo, o clero, normalmente um clero corrupto, né? Da nobreza, de forma mais leve, porque afinal de contas eram seus patrões, e como eu já falei, os judeus, que ele gosta de debochar bastante. Segunda característica, foi o que eu já falei para vocês, apesar de ser um teatro de caráter profano, o fato do Gil Vicente ter vivido na Idade Média faz dele um homem medieval e que tem fortes tendências, fortes ligações com a igreja. E por isso a moral é sempre uma moral cristã. Né? Ele está ligado a uma linha de pensamento que é o humanismo, que é uma parte do Renascimento português. Nesse humanismo a gente vai falar mais detidamente em outras aulas, mas no humanismo o principal era a figura do homem como centro da ação humana. Diferente do teocentrismo, que era Deus como centro de tudo, tudo acontecia em torno de Deus. Então Gil Vicente está ligado a esse processo de mudança também nas suas peças, apesar dele tratar também do assunto religioso, mas o homem é o principal objeto da sua análise. Né? Por final, a obra que melhor representa o estilo literário de Gil Vicente é a Farsa de Inês Pereira, que eu já mostrei no início dessa videoaula, foi publicada em 1523, já numa fase da idade mais avançada do Gil Vicente. Aqui eu tenho o Alto da Barca do Inferno, e eu acho muito importante que você assista o Alto da Barca do Inferno, simplesmente para você ter contato com uma das principais, mais conhecidas, mais divulgadas obras dele. Por isso eu coloco aqui o link para que você possa entrar no YouTube e possa assistir a uma versão, uma adaptação, né? Como eu disse, a linguagem original ela é bastante complicada de se entender, então sempre a necessidade de adaptação desse texto, mas que ficou muito bom também. E finalmente, aqui algumas questões para que vocês possam responder com carinho, né? E encaminhar para a nossa caixa postal, para que a gente possa dar um retorno para você, tirar dúvidas, esclarecer, realmente poder possibilitar que você aprenda alguma coisa que você teve dificuldade de entender. Se quiser tirar dúvidas, também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Não esquecer, quando encaminhar suas atividades pelo nosso e-mail, identificar a série, identificar o seu nome. E até o nosso próximo programa, ainda falando sobre o gênero teatral.